Hoje nós vamos falar um pouco de híbridos, nós vamos falar de safrinha, de pragas que estão já sendo preocupação, ou como é que vai ficar a perspectiva desse ano nas regiões que tem safrinha, que houve atraso das chuvas. Para isso, nós estamos recebendo o João Carolo. João, bom dia, boa tarde já, boa tarde, né? Tudo bem com você? Tudo bem com você. Bom, você é agrônomo, isso? Isso. Você mora aqui na região? Isso, tem 1 ano e meio que eu estou aqui na região de Jataí e há 8 anos como agrônomo, né? E hoje que a gente teve o atraso das chuvas para o plantio, nós tivemos aqui na região um atraso aí em torno de 45 dias do plantio da safra de verão. Isso aí vai impactar para a safrinha? Ou você acha que o produtor ainda vai arriscar e vai seguir adiante? Agora que já está com tudo plantado, já dá para ter uma ideia? Já sim, a gente tem uma ideia de que vai impactar, porém não como se imaginava inicialmente. Isso porque a gente sabe que o agricultor do sudoeste goiano, principalmente, depende da safrinha para se fazer a sua rentabilidade entre o verão e a safrinha, além da palhada de milho, que é um grande complemento, né, para a soja no verão seguinte. A gente estima em torno aí de no máximo 15 a 20% de redução mesmo de safrinha, aí por conta de inviabilidade de época de plantio. Algumas micro-regiões daqui do município de Jataí, um pouco de Montevidéu, Rio Verde, que realmente a chuva só foi vir aí praticamente em novembro, áreas grandes, e tem gente ainda plantando, né? Então essas regiões realmente é porque não tem condição. Mas a gente sabe que tem muito produtor aí que vai arriscar plantio aí até dia 10, 15 de março, muito em cima de solos muito estruturados, regiões com solos com coval, onde tem o lençol freático mais próximo. Então a sensação de umidade é melhor, são terras mais frescas e acaba que... E é outra que o produtor também está vendo muito em cima de custo, né? A gente vê que um ano onde a gente fala em ano de risco, ao mesmo tempo a gente acredita que também é um ano de oportunidade, porque a tendência de mercado, devido às reduções de áreas, tanto aqui, principalmente o Mato Grosso, que realmente é o que impacta, né, versus o que a gente imagina de estoque, redução de área de milho verão a nível nacional. Então a gente acredita que o preço da commodity vai estar atrativo. Então o produtor de Jataí, que tem uma condição de clima favorável, uma condição de solo favorável, ainda vai estar arriscando, né, plantar mais, reduzindo um pouco o seu investimento, principalmente nessas épocas de risco, justamente pensando na rentabilidade de acordo com o preço do grão, que a gente estima que possa estar subindo aí a tendências de preço da normalidade, né? Não igual o ano que se foi agora, né? João, a gente sempre acompanha e o mercado ele acaba sendo esse ciclo mesmo, um ano que a oferta é muito grande, o preço cai demais, como consequência, o produtor se retrai naquele investimento. É o caso do milho, que nós tivemos produtores que comercializaram, que fizeram vendas de R$ 9,70 a R$ 10,40. É real isso aí, né? Então, esse ano a história no Brasil inteiro é de redução do milho verão. Isso já é Isso aí não é só em alguma região? Não, a gente teve realmente muitas chuvas no Paraná no início, depois cortou, então a relação soja-milho não estava favorável. A questão da cigarrinha em regiões como a região do Padef, ali a região próxima a Brasília, algumas regiões que são produtoras de milho semente, milho verão, milho safrinha, onde tem uma pressão muito alta, inviabilizou um pouco essa questão devido ao risco e alto custo. Então já é mais ou menos calculado em torno de 30% de redução da área de milho de verão. Então isso já é meio que um número quase que, não posso falar que é real porque ainda não terminaram os plantios, mas é o que a gente acredita que vai chegar mesmo em redução. E fora o que a gente imagina de safrinha, né? A gente tem no Mato Grosso, regiões como Primavera do Leste, onde o agricultor vai abrir mão da safrinha, abriu mão até do plantio de soja para fazer um algodão, que é o algodão safrinha, safra cheia, e aí tem umas tendências de também, e lá sim impacta muito, né, a redução da safrinha. Lá vai fazer muita diferença nesse estoque final. E em contrapartida a gente vê, né, que o mercado interno tende-se a dar uma aquecida muito grande, já está aí mesmo, a gente vai estar... A própria Perdigão vai estar reativando aviário, tem outras... Isso já contribui para aquele fluxo já de saída da produção local. Exatamente. É o que a gente espera e até a gente buscando uma prestação de serviço a mais para o produtor, a gente
teve conversando com algumas principais trades que estão aqui dentro do negócio, dentro de Jataí, Rio Verde, para tentar dar uma clareada nesse cenário, para ajudar a instruir melhor o produtor. E realmente é esse o cenário que eles que estão lá na ponta, né, que estão passando para a gente. Então não é uma coisa, não vamos falar que vamos voltar a patamares do milho igual o ano passado, que deu aquela seca, mas a gente vai voltar dentro dos patamares de realidade, que o pessoal acredita em que pelo menos remunera. Remunera, faz sentido a gente fazer a safrinha e não ficar igual essa última safrinha que ficou, praticamente trocou figurinha devido ao alto custo e o preço da commodity muito lá embaixo, né? Alto custo. A gente sabe que uma das razões para esse custo ter sido elevado foi a cigarrinha. Muitas áreas nós tivemos o enfesamento do milho e para esse ano, a cigarrinha você acha que ela vai continuar fazendo pressão ou para esse ano já há uma tendência do produtor ficar mais relaxado ou ele ainda não pode descuidar? Não, pelo contrário, ele tem que se preocupar. A tendência é que agora o produtor, pelo que acabou sofrendo, ele já está mais precavido. E precavido no sentido de que escolher um híbrido com melhor tolerância, escolher os melhores produtos que têm mais eficiência, já tem pesquisas, né, trazendo uma informação mais clara para o produtor, porque por se tratar de uma praga recente, então todos os híbridos de milho que já estavam no mercado não havia trabalho específico. Então ela é uma praga cíclica, ela pode sumir de um ano para o outro, mas ao mesmo tempo que ela pode perdurar. Chegar com uma população então, também ainda maior. Não dá para a gente desenhar o cenário. E como ela é muito danosa e os prejuízos são muito grandes, então o produtor tem que sim considerar ela, né, como hoje dentro da realidade na hora de fazer a sua compra, né, o seu pacote de compra tem que considerar o controle dessa cigarrinha, porque realmente a gente vem de 2 anos e que ela está numa crescente. Então a gente tem que se prevenir, porque se ela chegar a vir, que depende de fatores como o clima e tudo, mas se ela vir mesmo, a gente tem que estar prevenido, porque senão os prejuízos são grandes, ainda mais num ano que a gente já está entrando no risco, e aí você não pode bobear mais ainda, né? Que tudo que você perder vai ser pior, né? A gente pode dizer assim que ela ainda não tem aquele cenário de ano de safra, ciclo decrescente. Então, enquanto a gente não esperar esse passar para verificar se ela começa a baixar, o produtor tem que tomar todas as cautelas como se ela ainda estivesse em crescente. Exatamente, como se ela estivesse em crescente. Mesmo que ela caia, mas as ações têm que ser. Isso, até porque tudo que a gente trabalha hoje no mercado, a gente vai falar assim, são híbridos que já estavam e que a gente não tinha nenhum trabalho em cima dela. Então, vamos falar assim, a gente não lançou nenhum material com tolerância para os enfesamentos. Mas é o que já tinha no mercado, alguns que já tinham tolerância, mas aqueles que não tem como você abrir, o produtor não vai abrir mão de plantar ele, só que ele vai ter que ter um cuidado extremamente grande, porque justamente porque a gente hoje ainda é uma coisa meio que, entre aspas, nova, né? A gente conversa com o produtor e tem muita gente muito carente de informação com relação aos enfesamentos, né? Até que época que eu tenho que aplicar, quantas aplicações, quais são os melhores produtos, né? O quanto de prejuízo que ela pode me trazer. Então isso ainda não está muito transparente dentro da cabeça do agricultor por conta de ser uma coisa nova, né? A gente sabe que as empresas obtentoras da genética, elas estão sempre trabalhando para trazer os lançamentos. No ano passado, nós acompanhamos algumas que tinha material prontinho para entrar no mercado e aí ele era muito suscetível ao enfesamento, acabou já sendo descartado sem sequer ser colocado no mercado. A gente ainda vai enfrentar isso aí, mas você acha que a gente ainda vai continuar enfrentando alguma tecnologia que estava pronta para entrar, ela deixa de entrar por causa do enfesamento? Sim, hoje a gente fala o breeding, né, que é o desenvolvimento de novos híbridos, ele já está voltado a buscar genéticas que hoje a gente já tem com tolerância para estar introduzindo nos novos híbridos que vão estar sendo lançados, justamente porque a gente não sabe por quanto tempo que ela vai ficar aí dando trabalho para o produtor. Então tudo que está sendo lançado já está, e o que já estava, vamos falar assim, na agulha para ser pronto e que realmente aconteceu isso e de ter suscetibilidade, está descartando, da mesma forma que híbridos que já estavam no mercado e têm alta suscetibilidade, também está sendo descartado. Porque o prejuízo é muito grande e a exposição das companhias são muito grandes, o prejuízo para o produtor. Então, assim, a gente vê isso como a gente tem que tirar fora para não prejudicar.
Então tudo que já estava mais ou menos, vamos falar assim, no forno, que acabou atrapalhando, foi fora. E tudo alguma que está coisa que vindo... já estava na mesa ali, mas que começou a não dar muito certo, já foi descartado já também. foi. E o que está vindo agora para frente já está vindo buscando uma base genética com tolerância, o máximo de tolerância possível aos enfesamentos, né? Agora, não é só o enfesamento, porque além do enfesamento a gente tem uma característica, mas parece que ele não tem só uma característica, né? Não é exatamente a sua área, não, a gente vai falando aqui, a hora que não der certo você avisa que, ó, isso aí não é comigo. Não, aí a gente tranquilo. muda o rumo da conversa, porque tem ali aquele enfesamento que é mais arroxeado, mais avermelhado. Isso. E tem uma outra marca que ela fica mais amarelada. Isso. Qual que é a diferença de uma para outra? É tudo enfesamento ou uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Não, todos os dois são enfesamentos. A diferença é que são causados por bactérias diferentes, né? Mas vem tudo da cigarrinha? Tudo da cigarrinha. A cigarrinha é transmissor dos dois enfesamentos, né? Além disso, ela também transmite uma virose, né? Que não é muito comum no Brasil, ela é mais nos Estados Unidos, mas assim, ela é a transmissora desses dois enfesamentos, né? E esses enfesamentos, ele tem como os principais danos, né? Além de você, dependendo da fase que a cigarrinha infectou, e por isso que a gente instrui o produtor para controlar o mais cedo possível, quanto mais cedo ela infectar, maior vai ser os prejuízos. Então ela vai desde você perder em tamanho de espiga, formação de espiga, até realmente atombamento de plantas, né? E realmente a gente tem prejuízos de até 80%, 85% de produtividade quando ela entra em fases iniciais. No ano passado a gente chegou a ver algumas áreas aí que o tombamento inviabilizou qualquer possibilidade de colheita, né? Exatamente, a gente teve algumas áreas que até estavam próximas aqui, acabou que foi, eu acho que uma vitrine para todo mundo se atentar que realmente é um problema sério que tem que ser levado em consideração. E o primeiro passo é na escolha do híbrido. O híbrido hoje é a principal ferramenta de a gente conseguir ter um melhor sucesso com relação a isso daí. Você acha que no ciclo passado a cigarrinha, porque já se falava da cigarrinha, a gente tinha aí alguns especialistas alertando, mas ela foi menosprezada? Eu acredito que ela foi menosprezada por falta de conhecimento, né? Então, assim, a gente, como ela era uma praga que até estava há um certo tempo já presente, só que não transmitia a bactéria, né? Então o pessoal ficou de certa forma acomodado. Então, depois que a gente começou a ver os prejuízos que ela começou a causar, que o pessoal ficou mais cauteloso. Tanto e ela que a gente meio fala tipo a ferrugem, né? Depois de instalada, aí é só somar o prejuízo? É que, na verdade, o principal problema que a gente vê na cigarrinha é que ela infecta lá no cedo, só que ela só demonstra o prejuízo na hora que depois que o milho floresceu. E aí depois não tem mais o que fazer, depois que ela infectou, então você só consegue identificar lá na frente. Aí na hora que você vê, aí já foi. Aí você tem que se prevenir para tentar colher sem o milho cair, tentar de alguma forma de minimizar o prejuízo, né? Teve algumas pessoas que optaram até por silagem para aproveitar o que estava de pé ainda, Exatamente. né? A gente teve... Fez um corte mais cedo. Fez um corte mais cedo, porque ela já começa pela má formação de espiga. Então, má formação de espiga, já viu que não ia valer a pena você colher, você pelo menos tenta tirar uma silagem, tentar tirar uma rentabilidade da tua área, né? Minimizar o prejuízo. Bom, nós vamos para o intervalo comercial e a gente volta já para a gente continuar essa conversa aqui, que daí eu quero falar também um pouco sobre a diversidade de híbridos que está presente no mercado.